polêmico, agressivo quando necessário, eloquente e não foge de um debate. Porém, é inegável, ele sabe sobre o que está falando. Com um senso crítico apurado, Juca Kfouri não tem medo de se expor e lutar contra aquilo que não acha correto. É o tipo de pessoa que não deixa nada debaixo dos panos. Que não há na história das Copas do Mundo um país que possa dizer: nós lucramos fazendo a Copa do Mundo. Graduado em Ciências Sociais pela USP, Juca Kfouri optou pela carreira de comentarista esportivo na década de 70. Hoje ele é um dos principais personagens dos bastidores do futebol brasileiro. Com suas críticas e denúncias, já trabalhou nos principais veículos de comunicação do país, como TV Globo, SBT, Rede TV, jornais O Globo, Folha de São Paulo e Lance. Atualmente é âncora na CBN, comentarista na ESPN Brasil e mantém o blog Juca Kfouri no portal UOL. Se você perguntar para mim, escolha um livro na sua vida, só um, eu escolherei até um livro que não é o melhor livro dele, mas é o livro que mais me marca, que é o Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. E o Sempre um Papo de hoje recebe Juca Kfouri para o lançamento do livro Por que Não Desisto? Futebol, Dinheiro e Política. Juca, vamos começar falando, invertendo um pouco a moeda. Eu sei que o assunto predominante vai ser futebol, a vida nas cidades e tudo, mas antes, satisfaz a minha curiosidade, Juca. Como é que a literatura, que é a base de tudo, né? Vamos falar a verdade, você, é claro, ser um homem de televisão, de rádio, mas basicamente um homem de texto, né? Que tudo que você fala, de uma certa forma, é escrito. Satisfaz essa minha curiosidade. Como é que a literatura entrou na sua vida, Juca? E é sempre muito difícil, né, essa resposta, porque eu me lembro muito bem das coisas que eu gostava muito quando eu era criança, de ler. O Tesouro da Juventude era uma dessas coisas, que era uma enciclopédia, né? Não era exatamente um livro. As obras do Monteiro Lobato, outra. Um pouquinho mais velho, com 10, 11, 12 anos, as obras do Conan Doyle, Sherlock Holmes. Eu adorava Sherlock Holmes. Agora, se você perguntar para mim, escolha um livro na sua vida, só um, eu escolherei até um livro que não é o melhor livro dele, mas é o livro que mais me marca, que é o Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Escolha um segundo que foi muito importante na sua vida. Esse foi tão importante que eu até hoje tenho medo de reler, receio de reler e não gostar, porque já me disseram que não é tão bom quanto eu imagino, que é o Quarupi, do Antônio Calado. Tá? Agora mesmo, alguém me perguntou, por uma revista que circula no ensino médio aqui, né, o que um garoto, uma garota que estejam fazendo ensino médio precisam para, eventualmente, amanhã virarem jornalista. E a minha resposta foi a resposta que eu dou sempre. Leiam Eça de Queiroz, leiam Machado de Assis, leiam Graciliano Ramos, leiam Paulo Mendes Campos, que, se quiser ir fazer jornalismo, já saberão o essencial para fazer jornalismo, que é saber se comunicar, que é saber escrever. Na sua experiência, Juca, o que o futebol modificou e onde no cenário de uma vida, de uma cidade, tentando fazer uma coisa bastante genérica? Afonso, essa questão é uma questão, você não faz ideia da importância que essa questão tem e do quanto isso hoje mobiliza uma discussão planetária. Não é uma discussão que se dê apenas no Brasil e em função, obviamente, do fato de a gente estar se preparando para receber uma Copa do Mundo. Durante muito tempo, houve a ilusão de que a construção de um estádio de futebol seria um polo de desenvolvimento para as cidades que o construíssem. Na ditadura, isso foi levado à exacerbação, né? O que se construiu de estádio para dar a ideia do Brasil gigante, do ame ou deixo, do ninguém segura esse país, foi uma grandeza. Estádios que, invariavelmente, se transformaram em elefantes brancos, pelo Nordeste do Brasil afora, e não trouxeram nenhum ganho para essas cidades.
O incrível nisso tudo é ver o governo federal, que pagará a maior parte da conta da eventual Copa do Mundo no país, assistir a tudo calado, como se abrisse mão de influenciar a escolha das cidades e dos locais das partidas. Locais que serão usados no máximo para receber 3 jogos da Copa, evento que dura um mês. Precisamos mesmo de 12 novos estádios ou de um mínimo de transparência e vergonha na cara? Alguma reflexão e muitas leituras sobre o tema, ou seria o contrário, permitem uma afirmação ousada, quase uma heresia. A Copa do Mundo é muito legal, mas é uma droga. Recentemente foi lançado no Brasil a tradução de um livro que faz muito sucesso na Europa, de uma dupla inglesa, um jornalista esportivo do The Guardian e um economista especializado em negócios esportivos, chamado Soccernomics. É uma delícia de um livro. Esse livro se ocupa em mostrar, que não há na história das Copas do Mundo um país que possa dizer: nós lucramos fazendo a Copa do Mundo. Não há na história das Olimpíadas um país que possa dizer: nós lucramos com a Olimpíada. Há, sim, empresas que podem dizer, há federações esportivas que podem dizer, mas países não. Então ele diz o seguinte: mente-se ao povo quando se diz que esses eventos são lucrativos. E a questão não deve ser essa, que isso que é o bacana, que eu acho do livro, né? O que eles dizem? Que é função de um estadista fazer seu povo feliz. E que, evidentemente, uma Copa do Mundo faz um país ficar feliz durante um mês. Que as Olimpíadas fazem um país ficar feliz durante 2 semanas. E quem já viu uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada em loco sabe que isso é verdade. As pessoas ficam felizes mesmo, as pessoas adoram receber o mundo, as pessoas se sentem internacionais, né? Quer dizer, dá um banho de mundo, né? De cultura, de globalização, nas pessoas mais comuns, né? Contato com outra gente, é muito legal. Então eles dizem isso. O que o estadista verdadeiro deveria se perguntar é o seguinte: quanto custa para eu deixar meu povo feliz durante um mês? Custa 5 bilhões de reais. Vale a pena? Talvez valha. Talvez valha. Então vamos fazer. O que é uma Copa do Mundo? Uma Copa do Mundo é um grande anúncio de um país. Um anúncio que leva um mês. Qual o risco que você corre? Fazer um mau anúncio. Então, tratemos de fazer um bom anúncio. Mesma coisa em relação às Olimpíadas, não é? Então, aí, a gente olha para trás e a gente vê, por exemplo, Barcelona, 92, fez um ótimo anúncio de si mesma e da Espanha. É o marco que lança a Espanha moderna, né? Atenas, 2004, não foi um bom anúncio. Foi um péssimo anúncio. Aliás, 2008, né? 2008 não, 2004. Foi um péssimo anúncio. Foi um péssimo anúncio, responsável grandemente pela quebra da Grécia, né? Está aí dando calote no FMI, e a prova disso, todos aqui hão de se lembrar, do nosso cordeiro maratonista sendo interrompido, obstaculizado, impedido de ganhar uma medalha de ouro, porque entrou um maluco no meio da rua e o abraçou e o derrubou, né? Foi um mau anúncio. Pequim, 2008, teve um aspecto positivo, que foi mostrar esta China, que em breve será líder econômica mundial, mas, ao mesmo tempo, foi o evento que mostrou que não há liberdade na China, que Pequim é uma cidade extremamente poluída, né? Tentativas de impedir que a imprensa noticiasse isso. Então, a gente olha para nós e diz: o que nós vamos mostrar? Falar em 12 novos estádios por aqui é quase ofensa.
E dizer que seriam construídos pela iniciativa privada sem dinheiro público é uma maneira típica dos cartolas que acenam com uma coisa e depois que não dá certo. Fato consumado, candidatura respaldada pelo governo, cobram da viúva para que cumpra o compromisso assumido em nome da imagem do país no exterior. África do Sul, Copa do Mundo de 2010. O que se viu e o que apareceu para o mundo na África do Sul? Apareceu um país em construção. É absolutamente comovente você ver o esforço de integração que, nesse momento, a África do Sul vive, ao mesmo tempo em que você viu os absurdos cometidos num país com uma população excluída do tamanho que tem a África do Sul, e aí você ver, como eu vi na Cidade do Cabo, um estádio novinho, que todo mundo sabe nunca mais vai ser utilizado, porque a Cidade do Cabo não gosta de futebol, gosta de beisebol e gosta de rugby. E para que a construção daquele estádio fosse possível, foram desalojadas 2.000 pessoas que moravam nas imediações e foram colocadas na chamada cidade de Lata, que era uma coisa absolutamente horrorosa de se ver, uma extensão de, sei lá, 12, 15 quarteirões de casas baixas, todas de lata, num país que tem uma variação de temperatura absurda, um calor africano e um frio desértico. E aí me preocupa que a gente esteja vendo a mesma coisa no Brasil. Porque não é verdade que falte vida inteligente no futebol. Mesmo dos nossos atuais dirigentes, não se pode cobrar mais QI. O que lhes falta é o chamado espírito público. O que lhes sobra são interesses pessoais. Insisto que eu não sou tão chato quanto querem fazer crer que eu seja. Vamos lembrar. Primeiro, quando eu falo da construção dos estádios, da desnecessidade de construir tanto estádio. Copa do Mundo de 1994, no país mais rico do mundo, os Estados Unidos da América do Norte, não se construiu um estádio novo. Mas adaptaram-se estádios de beisebol e de futebol americano para receber o soccer, que é como eles chamam o nosso futebol. Copa do Mundo da França, 4 anos depois, em 98, uma das 5 maiores economias do mundo, ergueu-se um novo estádio. O Stade de France, na periferia de Paris, em Saint-Denis. Mais nenhum. Eu cobri, em Marsella, um jogo Brasil e Noruega, na Copa de 98, no mesmíssimo estádio em que o Brasil havia jogado na Copa de 38, 60 anos antes. O mesmo estádio. Claro, com fibra ótica, com instalações para cabine de imprensa e papapá. Mas, por exemplo, os banheiros eram os mesmos. Os banheiros eram os mesmos a tal ponto que eu fui personagem de uma cena bizarra. No intervalo do jogo, tinha uma fila para fazer xixi. Eu entrei na fila. De repente, me dei conta que à minha frente estava Chico Buarque de Holanda. Eu bati no ombro dele. O Brasil estava jogando mal. Falei, estamos jogando mal, hein, Chico? Ele olhou para mim e falou assim, se escrever que me viu fazendo xixi, não falo mais com você. E eu falei para ele, ô Chico, você se acha, né? A Copa do Mundo está tão edulcorada que pela primeira vez na vida ouvi o hino brasileiro longe do país e não me emocionei. Nosso time parecia de plástico, a bola parecia de plástico, o gramado parecia de plástico e alguns estádios, de fato, eram de plástico, ou quase. Na Alemanha, não. Na Alemanha foram construídos novos estádios, na Ásia também. E eu digo sempre isso. Nós podemos fazer a Copa do Mundo do Brasil no Brasil. A do Brasil. A Copa do Mundo da Alemanha no Brasil nós não podemos fazer.
E é o que nós estamos tentando fazer, à nossa custa. A Copa que o presidente da CBF prometeu, escreveu, que seria a Copa da iniciativa privada, e que é a Copa do dinheiro público. Segundo o TCU, 98,7% dos recursos da Copa do Mundo virão do BNDES, da Caixa Econômica Federal e da Infraero. Tá? Quem era o chefe do comitê organizador da Copa do Mundo na França? Não era o presidente da Federação Francesa de Futebol. Era o maior jogador até então da história do futebol francês, chamado Michel Platini. Depois, nesta Copa mesmo, ele foi superado pelo Zinedine Zidane. Mas até então, Michel Platini era o maior jogador da história da França. Era ele quem emprestava a sua imagem de credibilidade como presidente do comitê organizador local da Copa do Mundo. Quem era o presidente do comitê organizador local da Copa do Mundo na Alemanha, 2002? O Kaiser Franz Beckenbauer, maior jogador da história do futebol alemão. Não era presidente da Federação Alemã de Futebol. Quem é o presidente do comitê organizador local da Copa do Mundo no Brasil? Por acaso é o mesmo presidente da CBF. Ok, eu concedo, eu olho e vejo, não há, de fato, na história do futebol mundial, nenhum jogador brasileiro assim que você possa dizer que tenha peso. Vocês lembram de algum? Eu andei pensando no Jusilei, mas aí ele foi jogar na Rússia e não deu certo. Então não temos. Então temos o Ricardo Teixeira, que ele faz quem sua secretária executiva do comitê organizador local? A Joana Avelange. Então, com essa gente, Afonso, brincadeiras à parte, não há razão para você ficar otimista e confiar que a construção de estádios virem polos de desenvolvimento para as cidades. Entendeu? Infelizmente. Por mais que a gente saiba que o futebol tem a importância que o futebol tem no Brasil. São Paulo tem um lema, não sei se você sabe. Non duco orduco. Não sou conduzido, conduzo. Pois estão de cócoras para a FIFA e para a CBF. E eu tenho certeza que se um governador tivesse peito para via pública dizer São Paulo abdica de fazer a Copa do Mundo porque não entrega a sua dignidade para fazer a Copa do Mundo, eleitoralmente esse cara se beneficiaria. Porque hoje em dia, o Campeonato Mundial de Futebol virou um grande festival de popstars, cercados de toda a segurança do mundo, blindados, vão para os hotéis e de lá não saem em ônibus de vidros fumê, vão para o centro de treinamento, treinam treinamentos fechados, às vezes nem a imprensa pode entrar. É uma ilusão. E o preço dos ingressos para os jogos não vai ser para o nosso bico. Entendeu? Como eu estou vendo hoje, eu ouvi uma matéria, quem quiser ir ver Brasil e Holanda no Serra Dourada sábado, vai gastar no mínimo R$400. No mínimo. Entre ingresso, transporte, um lanche. Cada vez mais os esportes de alto rendimento são feitos para a elite. Cada vez mais os estádios são estúdios de televisão. Cada vez mais eles são menores, para que eles sejam calorosos. Você nunca mais vai ver o Maracanã com 150 mil pessoas, ou o Mineirão com 110, 120, como você já viu. Há uma higienização em torno dos esportes de alto rendimento. O Brasil é um país que oferece risco econômico, que não pode dar garantia de investimentos, uma nação pobre com profundas desigualdades sociais, que tem problemas básicos de infraestrutura, tais como hospitais, saneamento básico, segurança, transporte público, problemas que não serão resolvidos em apenas uma década. Com essa progressão de futebol, de esporte, que nós viveremos durante esses próximos anos, né? Temos aí 2 grandes eventos esportivos. Como é que você vê
2 fatores: educação e a educação do esporte nisso. Você falou, aí a questão. Então, para deixar claro, eu acho que a gente pode fazer uma Copa do Mundo no Brasil. Não deveria fazer com essa gente que vai fazer, que está fazendo. Eu acho que a gente não deveria nem pensar em fazer uma Olimpíada no Brasil antes de resolver uma questão básica. O que nós queremos ser quando crescermos em matéria de esporte? Não faz nenhum sentido a gente imaginar que a gente possa ir para uma Olimpíada para ganhar medalhas. O esporte no Brasil, até hoje, não teve uma política. E a política esportiva brasileira passa por duas pernas absolutamente óbvias. Uma delas, você acaba de falar, educação. A segunda delas, saúde pública. Há um dado da Organização Mundial da Saúde que revela o seguinte: cada dólar que você investe em massificação do esporte, em democratização do acesso à prática esportiva, cada dólar que você investe, você economiza 3 em saúde pública. O nosso Ministério da Saúde é, na verdade, o Ministério da Doença. Infelizmente, né? O ministro da Saúde vive correndo atrás de leito, de alocar médicos, de fazer hospitais, dadas as nossas carências. Nós somos um país doente, gente, nós somos um país que não consegue resolver a dengue. A dengue. Nós temos que ter consciência disso. O Ministério do Esporte é que tinha que ser o Ministério da Saúde. E aí, absolutamente despreocupado em fazer campeões, mas em fazer gente saudável, em fazer a população brasileira se mexer. As crianças, os portadores de deficiência, a terceira idade, as escolas. As escolas. Sem se dizer que num país das dimensões do Brasil, com a população do Brasil, se você puser esta quantidade de gente para fazer esporte, naturalmente, desta quantidade sairá qualidade que a iniciativa privada vai pegar, vai treinar e vai fazer dessa gente campeão. Porque esse é um país maluco, esse é um país que produz um Guga, de repente, tricampeão em Roland Garros, durante quase um ano, número 1 do mundo no tênis. Você fala, da onde? Geração espontânea. Geração espontânea. É direito do cidadão ter acesso ao esporte. E aí nós pensamos em fazer as Olimpíadas. E vamos construir de novo uma série de equipamentos que depois nunca mais vai ser usado. Vá ver os equipamentos do PAN. Estão todos sucateados. O PAN foi em 2007, gente. Foi anteontem. Estão todos sucateados. Vá hoje, de 92 para cá, 20 anos quase, né? 19 anos, isso. Vá hoje ao Parque Montjuïc, em Barcelona. Você tem que marcar hora para frequentar a piscina, para jogar na quadra de tênis, para usar a quadra de basquete. A comunidade usa aquilo 24 horas por dia. Põe-se em meu lugar. Imagine-se aos 20 anos de idade, na USP, sonhando em fazer carreira universitária. Aí surge um convite de uma grande editora para você ir ganhar bem num trabalho com um tema que você adora, o futebol. E ganha muito mais do que imaginava que poderia ganhar como jornalista. O jeito é continuar. Como Dom Quixote ou Martin Luther King, eu também tenho um sonho. Um sonho provavelmente impossível. No sonho, Paulo Roberto Falcão é o presidente do Inter, Raí, presidente do São Paulo, Casagrande do Corinthians, Júnior do Flamengo, Gerson do Fluminense e Tostão do Cruzeiro. Você há de imaginar que eu causo problemas nas organizações Globo. Certo. A Rádio CBN é das organizações Globo. O Ricardo Teixeira está sendo denunciado há 10 dias pela BBC e você não viu um segundo na TV Globo. Você ouve toda manhã eu falar na Rádio CBN. Causa problema lá, nego reclama, porque o cara é parceiro, porque o cara vende com exclusividade os direitos.
É problema dele. Tenho, além da convicção de que o país cada vez será melhor, tenho a alegria sádica de saber que há pelo menos 15, 20 pessoas nesse país que fazem muito mal ao nosso esporte, que toda noite antes de dormir pensam: o que será que esse cara vai falar amanhã de manhã na CBN? O que será que está na Folha? Será que ele descobriu aquilo? Por que ele me telefonou hoje e eu não atendi? Entendeu? Tenho esse prazer. É um prazer meio sádico, eu confesso, né? Mas ver como eu vi, por exemplo, o Ricardo Teixeira respondendo a uma CPI, quase em prantos 10 anos atrás, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Quer dizer, você saber que de alguma maneira você é agente de desmascarar essas pessoas, de mostrar essas pessoas para a sociedade brasileira. Entendeu? É isso, sem medo. Isso não tem preço. Eu quero dizer para vocês que eu me sigo também por duas máximas. Uma, aqui, de perto, de Guimarães Rosa: viver é muito perigoso. Outra é do Vitor Martins, parceiro de Ivan Lins: desesperar jamais. Obrigado.